Estamos nessa série, nesse tema sobre a mulher de valor e eu não sei pra vocês, mas tem falado muito comigo. Eu tenho estudado sobre esse tema, sobre os nossos valores, sobre os nossos princípios, sobre o quanto isso é importante pra nós e nas nossas decisões, né, nas tomadas das nossas decisões e de fato isso é importantíssimo, né, gente? Nós sabermos, termos bem claro os nossos valores e principalmente na hora das nossas situações emocionais, porque na hora das nossas explosões emocionais, na hora das nossas explosões emocionais, nós negociamos com os nossos valores. Essa é a verdade, nós negociamos com os nossos valores e é algo que nós precisamos, né, aprender a fazer, a não negociar, mas administrar nossas emoções e entender quando é as nossas emoções, quando é espiritual, quando é emocional, quando é natural, na verdade, nós temos que administrarmos e entendermos bem sobre isso. Amém? Vamos orar então, gente, pra gente começar nosso devocional. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento juntos, por termos essa oportunidade, Deus, de recebermos a Sua palavra e sermos cheias de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha sobre nós, sobre as nossas emoções, sobre a nossa mente, cure, Deus, todos os nosso vazio, aquilo que ainda falta, aquilo que ainda não percebemos, que não enxergamos, que ainda teimamos em obedecer. Deus, que o Senhor fale conosco e que nesta manhã o Senhor venha como um bálsamo, um refrigério, um vento novo, Senhor, para nos refrigerar, nos alegrar, nos encher da Sua paz e alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje o nosso tema não seja escrava das suas carências. Não seja escrava das carências. E a carência é uma necessidade humana. Não sei se vocês sabem disso. A carência, a nossa expectativa emocional é uma necessidade humana. Existem várias necessidades humanas. Várias. A alimentação, a hidratação, que é, né, você beber, você se alimentar bem, você beber água, você respirar. E uma das necessidades humanas é o amor. É o amor, é o relacionamento. Nós temos uma necessidade humana, faz parte das nossas necessidades humanas, o relacionamento, tá? O relacionamento. E eu quero agora, nesse momento, que você, rapidinho, faça uma lista de coisas que você se sente, que você sente falta, que você se sente carente, né? Faz aí, você que pode, eu sei que tem algumas que estão no trânsito, outras já estão indo pro trabalho, né? Já estão até dirigindo, não sei, mas pensa aí. Pensa numa lista de coisas que você sente falta. Ah, eu sinto falta de conversar. Eu gosto de conversar e eu sinto falta, não tenho feito tanto isso. Eu sinto falta de assistir um filme com meu esposo. Eu sinto falta de sair sem pensar no tempo com meus filhos. Qual é a sua carência hoje? O que você considera que tem faltado hoje na sua vida? Faz essa listinha aí, né? Ou então coisas que ao longo da tua vida você foi vencendo, mas que você sente falta, sabe? Que você sente falta de um elogio, sente falta de validação, sente falta de companheirismo, de parceria, de carinho, de aconchego, de toque. Todas essas coisas fazem parte de uma carência, de uma necessidade humana, uma necessidade emocional. Algo que, dependendo de cada pessoa, dependendo da linguagem de amor de cada pessoa, nós falaremos isso um pouco mais pra frente, né? Dependendo da linguagem de amor de cada pessoa, isso faz muita falta. Faz muita falta. Eu já vi casamentos acabarem pelo simples fato da esposa dizer que o marido não assistia filme com ela. Não passava tempo com ela. E ele, na cabeça dele, ele passava tempo com ela sim. Mas ele reclamava que ela não elogiava ele. Eram carências que eles não estavam sendo supridas por falta de comunicação. Por falta de comunicação e por falta de um enxergar a necessidade do outro. E também se enxergar. E eu quero abrir um leque aqui pra vocês, pra ajudar vocês a lidar com essas situações e também lidar não só na vida conjugal de vocês, mas na vida de relacionamento em todas as áreas de vocês, tá? Que é a expectativa real e a expectativa irreal. A expectativa irreal é aquela expectativa fora do comum. É aquilo que você espera além da conta, além do que aquela pessoa pode te oferecer. Né? Você se torna amiga de uma pessoa e eu ouço muito isso, né? As pessoas falam, o mínimo que eu espero de alguém é o que eu faço por elas. Mas infelizmente essa é uma expectativa irreal, gente. É uma expectativa irreal. Porque a outra pessoa, ela não tem a mesma cultura que a tua, ela não tem a mesma personalidade que você, ela não tem os mesmos pensamentos que você, ela não tem as mesmas carências que você, ela em inúmeros aspectos, ela não tem as mesmas urgências que você. Então não adianta nós pensarmos que o outro vai agir conosco da mesma forma que nós agimos. Nós vamos agir conforme os nossos valores, os nossos princípios.
E o que precisa ficar claro para você é que o outro pode ser que tenha os mesmos valores que você. E é muito importante isso, principalmente para nós que já nos casamos e para quem vai se casar, né, para quem é solteira. E isso também fica muito claro para você. Quais são os valores e os princípios daquela outra pessoa? São os mesmos que os seus? Isso tem que ficar muito claro. Porque para uma pessoa sentar à mesa e comer em família é um valor negociável. Mas para o outro, isso não é tão importante. O que é mais importante é sentar e assistir um filme junto. Ou sair para um parque junto. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando para vocês? Então, são espaços dentro das nossas emoções que nós, muitas vezes, formamos uma expectativa que às vezes é irreal e isso nos frustra muito. E também não tem como dizer, você não vai ficar frustrada por causa dessa situação, porque infelizmente vai. Nós vamos nos frustrar. Faz parte da vida nos frustrar. Fez a sua listinha aí? Fez aí? Ou pelo menos pensou nas coisas que você sente falta, nas suas carências? Então, aí agora eu quero que você pense aí comigo. Pensa aí. Por que essas coisas não têm acontecido na tua vida? O que te falta para essas coisas acontecerem? Eu sinto falta de carinho do meu marido, eu sinto falta de uma atenção dos meus filhos, eu sinto falta de uma amizade que a gente toma chimarrão e fica conversando à toa. Por que você acha que você não tem acesso a essas coisas? É culpa de quem? É culpa de quem? Pensa aí, se você até puder anotar, anota. Agora uma outra pergunta. O que você pode fazer para isso melhorar? O que você pode fazer para isso melhorar? Deixa eu contar um negócio pra você. A responsabilidade pela nossa felicidade, pelo nosso bem-estar, não é do outro. E nunca será. Nós temos as nossas necessidades, mas o outro não é responsável por elas. Essas necessidades que nós temos, a melhor forma de você viver uma vida mais saudável emocionalmente é você mesma se responsabilizar por isso. Eu não estou falando pra você ficar numa amizade tóxica, de você ficar num relacionamento tóxico. Eu estou dizendo que você pode se posicionar e não ser escravo daquela situação. Então, se você sente falta de carinho, começa a dar carinho, começa a oferecer carinho. Oferecer carinho pro seu esposo, oferecer carinho pros seus filhos. Se você sente falta de atenção dos seus filhos, comece a dar atenção. Comece a ligar mais, comece a perguntar mais. Não, pastor, eles já são adultos, ou eles não têm mais esse interesse. Então aí nós, né? Eu me vejo assim, eu tenho um filho adolescente hoje, e eu percebo que a vida não é mais a mesma com ele. E as mamães de pequenos aí, precisa já se preparar. A Raquel mesmo. A Raquel já tem 2 adultos, né? A Raquel já sabe bem como é que funciona. A Cibele também já tem filhos adultos, a Ione já sabe como é que funciona. A vida não é mais a mesma com eles depois que eles crescem. E nós temos que estar preparados para isso. Preparadas. Nós temos que entender que eles podem se tornar adultos que vão nos dar atenção, como podem não. Podem viver a vida deles. E nós vamos viver a nossa vida. Vamos sentir falta. Mas essas carências não podem nos bloquear. Não podem nos paralisar. Agora, olha só. Então, eu pedi 3 coisas para vocês fazerem aqui no nosso devocional hoje. A gente já vai falar um pouquinho aqui do nosso texto bíblico. 3 coisas eu pedi. Fazer uma lista de coisas que você sente falta, quais são as suas carências, certo? Por que que você sente falta dessas coisas? Por que você precisa disso? Por que essas coisas não acontecem? E o que você pode fazer para melhorar? O que você pode fazer para melhorar? Se você sente falta de passar tempo com teu esposo, então o que você como mulher pode melhorar isso? Se você sente falta de uma amizade, o que você pode fazer? Talvez as amizades que você tinha antes eram amizades que foram embora, elas passaram, já não fazem mais parte da tua vida. E hoje você sente falta, então o que você pode fazer? Ficar escrava dessa carência, presa, poxa, não tem ninguém, eu sou sozinha, não tem nenhuma amizade. Ou você pode se envolver, se permitir conhecer pessoas novas, se relacionar com pessoas novas da igreja, pessoas que fazem sentido hoje dentro da tua vida. Amém? O que você vai fazer? E é sobre isso. Quando nós não somos escravos das nossas carências, nós nos posicionamos no o que eu posso fazer para melhorar essa minha condição. A minha condição é olhar para a minha vida, é me enxergar, é olhar para mim mesmo, para as minhas emoções, para minha mente e pensar o que eu posso fazer com isso para melhorar. Até, gente, colocar o fim numa amizade. Se é uma amizade tóxica, se é uma amizade que não edifica, a gente que é cristão, isso aqui é um devocional para quem é crente, amém? A gente que é cristão, a gente fica muito naquele pensamento. Poxa, mas eu vou ganhar essa pessoa para Jesus, eu vou levar ela para a igreja. Mas nós temos que respeitar o limite do outro. Não dá pra gente invadir. Não podemos ser invasivas ao ponto de nos prejudicar emocionalmente para levar aquela pessoa para Deus, para a igreja, se ela não quer. Você não é o Espírito Santo, minha querida. Nós não somos o Espírito Santo.
O que nós podemos fazer é orar, interceder, esperar em Deus e crer que é o Espírito Santo quem vai mudar. Vou dizer algo pra vocês. Todo mundo tem que mudar. Os nossos maridos precisam mudar. Pra quem é casada. Os nossos filhos precisam mudar. Todo mundo precisa mudar. Mas deixa eu te falar. Enquanto você ficar preocupada e escrava da mudança da pessoa que está com você, essa pessoa não vai mudar. Essa pessoa não vai mudar. Essa pessoa muda quando você deixa de se preocupar com isso e foca em viver uma vida com Deus espiritual. Mergulhar na presença do Senhor e deixar que Deus transforme você. E interceder. Sabe quando que o meu esposo, a minha família mudou? E eu sofro ainda com isso, viu, gente? Mas sabe quando que houve a mudança que eu sonhava? Quando eu desisti. Quando eu desisti de eu querer mudar eles. Eu queria mudar eles. Eu ficava falando, eu ficava argumentando, eu ficava jogando na cara, eu ficava, quando você vai mudar? Olha, isso daqui não muda nunca. Olha, isso daqui, vai até quando isso? E não sei o quê. Aquela coisa. Quando eu desisti, eu falei, Deus, desisto. Eu não vou conseguir mudar eles. Você não muda ninguém. Você só muda você mesma. Quando eu desisti de mudar eles, eu entreguei das mãos do Senhor e falei, eu vou aceitar o meu marido do jeito que ele é e vou amar ele assim. Vou valorizar as coisas que ele tem de bom, que ele tem de melhor. Vou aceitar meu filho, vou aceitar meu pai, vou aceitar minha mãe, do jeito que eles são. E vou amar eles assim. E vou deixar que Deus trabalhe na vida deles. Aí a mudança aconteceu. E tem coisas que não mudou. E tem coisas que não vão mudar. Só porque eu quero. E eu não vou ser escrava disso. Eu não vou terminar meu casamento, não meu relacionamento com meu filho, nem relacionamento com os meus pais. Porque eles não mudaram. Vocês estão entendendo, gente? Eu estou falando de relacionamento familiar. Agora, tem relacionamentos de amizades que se fazem necessidade mesmo. Se for tóxico, se te afasta de Deus, se não edifica a tua vida, aí você tem que se posicionar e realmente se afastar dessa pessoa. Vocês entendem? A Bíblia nos ensina que nós não podemos sentar na mesa do escarnecedor. E a mesa do escarnecedor não é o bar lá, o bêbado, não é só isso. Aquela amizade, não, é a fofoca, é a mentira, é aquela amizade que te corrompe, que te afasta de Deus, que você tá super bem, quando você chega perto, ela te joga pra baixo. É esse tipo de amizade. Então tem certas coisas que sim, você vai ter que cortar o vínculo e acabar. Inclusive, infelizmente, com familiares, com parentes, que eu digo, né? Não tô falando de pai, mãe, tô falando de parentes, tô falando de pessoas que, né? E eu quero voltar a falar dessa mulher que nós falamos semana passada, que é a mulher samaritana, a mulher do poço, que era uma mulher cheia de carências. E quando Jesus revelou a vida pra ela, ela já tinha passado por 5 maridos e ela estava num relacionamento que não era o marido dela. Então ela estava no 6º relacionamento. Era ou não era uma pessoa cheia de carências? Era uma mulher cheia de carências. Ela não insistiu num relacionamento. Ela não foi até o fim. Quando eu vejo assim, tá, gente? Isso a Bíblia não fala. A Bíblia não conta por que ela terminava esses relacionamentos. A Bíblia só diz que Jesus revelou pra ela que ela já estava no 6º relacionamento, que ela estava morando com uma sexta pessoa, e não era o marido dela. Então ela já teve 5 maridos. 5. E o 6º não era o marido ainda. Você tá entendendo? Então eu imagino que pra uma pessoa ter se colocado num 6º relacionamento, possivelmente cada vez que ela encontrava alguma coisa que ela não gostava naquele relacionamento, ela abandonava, ela cortava, ela desistia, ela ia pra um outro relacionamento com a expectativa de que aquele casamento fosse melhor do que o outro. Ela buscava suprir uma carência. Essa mulher, ela era escrava de suas próprias carências. Por isso que foi tão impactante o encontro dela com Jesus. Porque Jesus acreditou nela. Então eu quero que você que tá me ouvindo aqui agora, eu quero que você entenda que, mesmo que você se sinta uma pessoa super carente, uma pessoa vazia, uma pessoa sozinha, uma pessoa triste, Jesus acredita no teu potencial. Ele se revela pra você, ele revela a tua vida, ele cura você e ele se revela pra você. Pra transformar você, tirar você dessa condição e levar você pra um lugar muito melhor emocionalmente. Amém? Aqui em João 4, versículo 15 ao 19 diz: Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Isso daqui é uma necessidade humana. Jesus estava tendo uma conversa com ela, terapêutica. Jesus estava tendo uma conversa terapêutica com ela, que não tinha nada a ver com água, não tinha nada a ver com uma sede natural, tinha a ver com uma sede espiritual e emocional. Ela queria mudança de vida. Ela queria mudança, ela queria algo novo. Ela não queria mais se isolar ou se expor, ser exposta. Imagina, ela andava na rua e todo mundo conhecia, ó, aquela mulher ali. Se hoje, né, gente, imagina hoje, a gente às vezes tem esse julgamento, esse preconceito. Nossa, mas essa mulher se casou 5 vezes. Tem um filho de cada pai. Ah, caramba, olha essa mulher. Nossa, meu Deus, coitada, tadinho, o que aconteceu? A gente já fica com esse olhar. Imagina naquela época, lá atrás, né? Imagina se há 15, 20 anos atrás, e até hoje ainda, né? Muitas mulheres não se divorciam por vergonha, por medo. Às vezes sofrem, né? Sofrem com violência, com tantas coisas, por medo. Imagina aquela época, uma mulher divorciada. E ela passou por isso 5 vezes. Então, ela era exposta, ela era julgada e tudo mais. Ela tinha uma necessidade humana. E é isso que esse texto está revelando, né? Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. E aí Jesus revela para ela: Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. E Jesus disse: É verdade, você não tem marido, pois teve 5 e não é casada com um homem com quem vive.
agora, certamente você disse a verdade. E aí ela disse, o Senhor deve ser profeta. E aqui tudo aconteceu, né? O impacto, a transformação, a mudança, o ministério dela. E aqui tudo aconteceu. Então, essa mulher, ela tinha uma necessidade, assim como todas nós. Mas ela deixou de ser escrava das emoções e das carências dela, quando ela permitiu que Jesus desse a ela a fonte de água, que nós recebemos semana passada essa palavra, uma água viva, uma água de verdade, uma água que supra as nossas necessidades. Que supra as nossas necessidades. E deixe Jesus fazer florescer na sua vida essa água, essa fonte que vai suprir as suas necessidades. Mas você tem que se posicionar num lugar. O que eu posso fazer com isso dentro de mim? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que equilibrar as minhas expectativas? Será que eu tenho uma expectativa irreal sobre a pessoa que eu tô me relacionando? Será que eu tenho uma expectativa? O que é uma expectativa irreal? É você imaginar que ele vai chegar todo dia com flores, que ele vai adivinhar o que você tá pensando. Poxa, hoje eu tô afim, eu quero sair pra jantar hoje. Hoje é o aniversário do nosso primeiro beijo. Ele tem que trazer alguma coisa. Ele tem que isso, ele tem que aquilo. Aí ele não faz nada. Aí você fala, ele não me ama, ele isso, ele aquilo. Só que ele nem lembrava. Tô falando pras casadas. E pras mães, a mesma coisa. Poxa, minha filha nem passa aqui, minha filha nem me fala comigo, meus filhos nem me dão atenção. E às vezes o filho tá preocupado com outras coisas, com tantas coisas, que não tem equilíbrio emocional. E é sobre isso. É você identificar suas carências, você não ser escravo dela e respeitar o limite do outro. Porque o outro, seja seu cônjuge, seja seu filho, seja seu amigo, seja seu cachorrinho, seja quem for, eles também têm os limites deles. Eles não vão adivinhar o que nós estamos pensando, eles não vão viver só para as nossas necessidades de carências. Não. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Não são os nossos filhos, não é o nosso marido. Quando nós chegarmos diante de Jesus, não vai dar para você falar assim, mas meu marido me abandonou, mas os meus filhos fizeram isso ou aquilo, mas o pastor, a pastora deixou de fazer isso, não me visitou, ou não orou por mim, ou me frustrou. Não dá para chegar isso, não dá para chegar diante de Jesus e falar isso. Não vai dar, gente, infelizmente, não vai dar. Jesus, ele vai cobrar o seu posicionamento sobre a sua vida e sobre aquilo que ele deu para você cuidar. Amém? E o que Deus deu para você cuidar? Não são suas carências. Amém, gente? Então, que você leve isso pra sua vida. Quando você perceber que você tá muito pra baixo, que você tá carente, que você se sente solitária, que você sente... Vai e fala com Deus. Deus, o que tá acontecendo comigo? Tô aqui, tô me sentindo sozinha, tô me sentindo rejeitada, tô me sentindo abandonada. E eu preciso que o Senhor faça fluir em mim aquela fonte de água viva e me cura. Me restaura, me liberta. E tira de mim esse sentimento ruim. Amém? Em nome de Jesus. Bom, eu tinha mais algumas coisas pra falar pra vocês, mas eu vou deixar pra próxima semana. Nossa, eu tinha preparado tantas coisas pra falar aqui pra vocês. Vou deixar pra próxima semana, gente. Semana que vem nós vamos falar sobre felicidade. Amém? Sobre felicidade. A mulher de valor sabe ser feliz. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, obrigada por esse tempo juntas. E eu peço para que o Senhor venha falar conosco todos os dias. Revela para nós, Senhor, as lacunas do nosso coração. Revela para nós, Senhor, as carências, Senhor, que muitas vezes acabamos nos tornando escravas dessas carências. Nós não queremos ser escravas das carências. Nós queremos, Senhor, saber lidar com elas. Senhor, nós queremos saber supri-las, Senhor, através do Senhor. E saber nos posicionar, Deus, com as pessoas ao nosso redor, com os relacionamentos ao nosso redor, para que possamos administrar todas essas emoções, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha ser o maior de todos os nossos relacionamentos e que supra todas as nossas necessidades, porque o Senhor é o maior de todos em nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos e te glorificamos. Eu abençoo a vida de cada mulher que está assistindo esse vídeo e declaro sobre a vida dela, Senhor, uma vida plena, uma vida de valor, uma vida de alegria, de felicidade, de unção, de coisas novas sobre a vida dela, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu as abençoo e declaro sobre ela a sua paz, em nome de Jesus. Amém. Beijo, gente. Deus abençoe. Até os próximos cultos. Amém? A gente se vê lá. E olha, dia 7 de maio, nós temos Congresso de Mulheres e eu conto com vocês. Amém, gente? Vai ser maravilhoso. Tô com muita expectativa. Vai ser extraordinário. Beijo, gente. Deus abençoe.